Algumas décadas antes da criação da lâmpada elétrica e da segunda revolução industrial, se passa a famosa história de Victor Frankenstein. You're crazy! Crazy, am I? We'll see whether I'm crazy or not. 200 anos depois, no já próximo novembro de 2019, se passa a história de Roy Batty. Todos esses personagens, eles têm um nascimento artificial. Eles são feitos fora do habitual. Eles não são feitos de pai e mãe, eles são artificiais. Frankenstein é um herói moderno, né? Quem faz o Frankenstein é a ciência, é um monstro criado da ciência, também fora da relação sexual, né? Ele não tem mãe, esses monstros não têm mãe, né? São criados artificialmente sem mãe. Eles não têm mãe, eles não têm infância, eles não têm memórias de infância. Os androides eles têm que ser implantados memórias de infância. São heróis em busca de saber quem são. Frankenstein e os androides, eles querem saber quem eles são. Essa é a missão deles. Eles vão em busca de um pai, do Criador, para descobrir, afinal, por que eles existem, por que eles são assim e o que a gente pode fazer com isso. Tem uma recriminação ao pai sobre que a educação e os seus poderes são insuficientes e eles são todos parricidas. Voluntariamente, eles matam o Criador. O Criador não sucumbe à sua criação. E eles geralmente são todos... eles têm uma força sobre-humana e uma moralidade infra-humana, né? São todos assassinos, matam sem piedade, né? Os androides de Blade Runner, eles são monstros, no sentido da monstruosidade moral, né? E o objetivo deles é ganhar um pouco mais de vida. Eles voltam à Terra em busca do seu Criador para fazer uma série de reclamações sobre a pouca vida que eles têm. Eles queriam mais, como qualquer homem, né? Querer viver um pouco mais. Eles tinham uma vida curta. Seres perfeitos, uns seres melhores do que criaturas, seres bonitos, fortes, super poderosos, muito inteligentes, mais inteligentes do que o Criador. Tem uma cena muito interessante no filme que o Criador e a criatura jogam xadrez e ele ganha a partida. Ou seja, ele é mais poderoso física e intelectualmente que o seu Criador. São obras-primas desses criadores. Mas eles enfrentam os criadores, vão em busca dos criadores para serem insuficientes. Isso que é interessante. Mas voltando ao ponto de partida, por que Frankenstein? É um tema que percorre muitos mitos. A ideia de não precisar de mulheres para fazer novos seres vivos, né? Esse personagem bem importante, que é o cientista louco, né? O cientista louco é um arquétipo moderno que se repete em muitos lugares. O primeiro é Victor Frankenstein, o criador de Frankenstein. O Dr. Victor Frankenstein é o primeiro, na literatura, é o primeiro cientista louco, né? Esse sujeito que cria... ou seja, que com a sua sabedoria cria algo que é ao mesmo tempo revolucionário e muito perigoso, que pode colocar ele em risco e a humanidade em risco. Ou seja, o cientista louco é criado nesse livro também. É uma passagem, né, nesse mito é uma passagem do Frankenstein, é uma passagem da sabedoria que estava na mão da religião para passagem para a ciência, né? Uma espécie de troca de bastão. No mundo pré-moderno, quem tinha a sabedoria para poder criar algo do inanimado era o rabino, a religião, né? No mundo moderno é a ciência, que poderia e teria a capacidade de fazer isso. Mas, claro, né, ao mesmo tempo, ele fala dessa onipotência da ciência e do seu fracasso, né? É bem interessante, porque... o Frankenstein é um herói que fala do fracasso, que ele não dá conta disso, né? Que a ciência não dá conta disso, promete, mas não cumpre. No próximo bloco, ele passa o tempo inteiro fazendo uma reclamação, que o seu Criador não o fez perfeito, o abandonou, e por isso que ele é mau e monstruoso. O Café Filosófico volta já.
You better get it up. Criaturas com força sobre-humana e uma moral sub-humana que transformam-se em monstros em busca de seus criadores. Aí entra na seguinte questão. Quando essa história vai para o teatro, depois o teatro, as peças de teatro fizeram sucesso em Londres, é que servem de base para os filmes de Hollywood que realmente deram uma visibilidade mundial para Frankenstein. O herói perde uma característica que é, ao meu ver, a mais importante, e dessas 250 páginas, 100 delas são para um tema só que fica de fora. Frankenstein não é um bronco mudo. Ele é muito inteligente e ele passa o tempo inteiro fazendo uma reclamação. Ele está dizendo para o seu criador que o seu criador não o fez perfeito, não deu uma educação para ele, o abandonou, e por isso que ele é mau e monstruoso. Né? É essa que é a grande reclamação dele. Por que tu me fez se tu me abandonou? Ou seja, por que tu me fez tão incompleto? Por que tu não me dotou de outras coisas? É uma queixa assim de você me deixou sem uma bússola nesse mundo. Também ele passa dizendo para o Victor Frankenstein que ele é um covarde. Exatamente, que ele é um covarde, que ele é não é um homem à altura da sua obra. Exato, é isso. Isso se perdeu no cinema, em teatro. Frankenstein é um médico genebrino atormentado por várias coisas, entre eles pela morte da sua mãe. Ele nunca superou o luto pela sua mãe, e quando ele vai estudar medicina, o grande desafio dele é animar a matéria morta, tentar vencer a morte. Né? Era o sonho dele. E ele consegue. Né? Depois de anos e anos de batalha, misturando ciência com alquimia e sendo ridicularizado pelos seus colegas médicos, ele finalmente constrói Frankenstein. Quando ele constrói Frankenstein, quando o monstro acorda, ele desfalece e sai de cena. Ele diz: eu criei uma abominação, eu fiz o que não devia. Pull yourselves together. What can we do? Kill it, as you would any savage animal. We must overpower him first. Get me a hypodermic needle. It's murder. It's our only chance. In a few minutes he'll be through that door. Come, quick, hurry. E abandona Frankenstein. E Frankenstein é obrigado a se criar sozinho. Frankenstein vaga pelo mundo e vai encontrando uma série de desencontros. Na verdade, ele vai encontrando, não, ele vai se desencontrando. Né? Aí tem toda uma questão de como que ele é educado, como que ele aprende a ler, uma série de desventuras, até que ele volta a buscar o seu criador para acusá-lo desse abandono e de o deixar desprotegido no mundo. Então, e começa a série de acusações. Contudo, meu criador, me detestas e me abominas, a mim que sou criatura tua, a quem te achas ligado por laços só dissolúveis pelo aniquilamento de um de nós. Pretendes matar-me? Como ousa brincar assim com a vida? Cumpre o teu dever para comigo, e eu cumprirei o meu para contigo e para o resto da humanidade. Se aceitares as minhas condições, eu deixarei em paz. Listen! It's Frankenstein! That way! Frankenstein é um grande herói da modernidade, talvez um dos primeiros heróis modernos, ou seja, o primeiro sujeito, que é o sujeito pós-antigo regime. Ele não sabe para onde vai, ele não sabe como é que ser. Acabou o mundo de quando você nascia, você tinha o teu lugar, você era camponês, você ia morrer camponês, era pobre, ia nascer pobre, é nobre, vai ser... Independente da tua trajetória de vida, você mais ou menos, os teus caminhos estavam trilhados. O homem da modernidade, não. Então, ele se pergunta o que ele vai ser, é porque é um dos primeiros heróis que se pergunta isso. Ele é uma colagem? E justamente, ele é uma colagem de alma, não de corpo. Entende? É essa que é a questão. Os outros monstros também são isso, são junção de outros.
né? Que é uma coisa que o homem moderno se queixa de ser, e ele é de fato isso. Nós somos uma coleção de outros. As pessoas que passaram pela nossa vida, que nos deram coisas como modelos de identificação, estão dentro de nós, e a gente costura elas. E como são seres contraditórios, né? E como o saber que nos dá conta também é contraditório, a gente tem isso de Frankenstein. Nós somos sujeitos mal costurados, não no corpo, mas na nossa subjetividade. Só que isso não, ou seja, a gente ficou com uma ideia né, que eu acho que dificulta perceber a continuidade de como esse herói se desenvolveu, porque a gente ficou muito fixado com essa imagem de Frankenstein enquanto um corpo mesmo, né, refeito, enquanto que eu acho que, na verdade, que é uma metáfora da nossa alma esfacelada, da alma descosturada e que precisa ser arranjada de algum jeito. Esse novo pai que se inaugura com a modernidade é um pai como Frankenstein, como Victor Frankenstein, o criador. Você compartilha o nome, né? Esses seres, outra coisa, eles não têm nomes, eles não têm identidade, então o nome faz parte da identidade, eles não têm. Mas qual é a queixa que eles têm do pai? Ou seja, eles têm uma nostalgia, são seres com uma nostalgia, e nós somos assim nostálgicos, da ideia de que uma vez os velhos pais sabiam ter valores e nos dar caminhos, e que o novo pai não sabe para onde nos apontar, nos dizer quem nós somos e para onde que a gente vai. Que o novo pai não tem valores sólidos o suficientes e certezas para nos passar. Principalmente certeza, no campo das certezas. Os pais realmente não têm certeza para passar para os filhos. Não é porque eles não têm. Simplesmente por isso, porque a gente vive num mundo extraordinariamente fragmentado, né? Um mundo pós-moderno é isso, uma fragmentação de saberes. Ninguém tem muita certeza, nem muita segurança dos seus valores. Como é que tu vai ter para transmitir? O mundo antigo, não, você tinha essa certeza, a religião te dava. Né? A ciência tenta isso, a ciência tenta nos empurrar algumas certezas, né? Embora seja sempre a ciência tem certezas provisórias e tenta empurrar elas para nós como naturais, mas a gente não tem. Então, Frankenstein é o primeiro, uma das criaturas mais importantes dos heróis modernos, que faz, pela primeira vez, essa queixa, né? De dizer para um pai que ele é insuficiente, para ele reclamar para o pai que ele quer mais, que o pai lhe diga, que lhe eduque, que lhe dê valores. Os outros menos, mas Frankenstein é isso. Ele queria ter sido educado. Ele não perdoa o pai de não tê-lo educado desde sempre para ser alguém, né? Por ter feito, portanto, por ter negado o amor e ter negado essa dedicação, ele teria sido monstruoso. I brought a friend. I'm surprised you didn't come here sooner. It's not an easy thing to meet your mate. What seems to be the problem? Death. Death. Well, I'm afraid that's a little out of my jurisdiction. I want more life. Fucker. To make an alteration in the evolvement of an organic life system is fatal. What about EMS recombination? We've already tried it. Ethyl methane sulfonate is an alkylating agent and a potent mutagen. It created a virus so lethal the subject was dead before he left the table. Then a repressor protein that blocks the operating cells. Wouldn't obstruct replication, but it does give rise to an error in replication so that the newly formed DNA strand carries the mutation and you've got a virus again. The light that burns twice as bright burns half as long, and you have burned so very, very brightly, Roy. Look at you. You're the prodigal son. You're quite a prize. I've done questionable things. Also extraordinary things. Revel in your time. Nothing the god of biomechanics wouldn't let you in heaven for.
encontro desses criadores e criaturas, esse aí sintetiza os outros também, dá sempre nisso. Ou seja, ele é o filho encontra o pai, depois de mostrar que ele é superior ao pai, lhe pede e o pai não tem para lhe conceder. Nesse caso esse caso é interessante porque ele é o que todos nós pedimos, né? A gente queria durar mais, na verdade, né? O grande drama de envelhecer e do quanto a nossa vida é curta, o que ele pede ali é o que todos nós pediríamos. Os androides tinham uma vida muito curta, eles eram programados para durar 4 anos. Vamos combinar que é pouco, né? Nessa situação, 4 anos, bom, sei lá, se a gente encontrasse o nosso programador, não sei se não daria nisso aí. Mas termina em parricídio, né? Esses heróis são parricidas. Esse é o destino de cada um, né? Todos nós matamos o nosso pai, é um destino... Ou seja, um dia a gente descobriu que o nosso pai não era tudo aquilo e a gente tenta ir além dele, né? Tem uma morte dentro da gente que é a morte da idealização do pai, né? O pai não era tudo aquilo, não sabia tudo aquilo que a gente acreditava que ele sabia, ele é mais fraco do que a gente acreditava, então a gente tem que ultrapassá-lo, tem a morte dentro de nós. Winnicott dizia que os pais devem permanecer vivos, no sentido de permanecer na vida da criança, idênticos a si mesmos, no sentido deles terem alguns ideais, alguma coerência consigo mesmo, para poderem ser lentamente assassinados pelos seus filhos. Então tem essa ideia de que o pai se deixe superar. Aliás, um dos grandes problemas nossos hoje, né? Porque quando os pais cumprem a missão parental, eles têm outras missões a cumprir com a sua própria vida, né? Que é de ter várias vidas, que é de gozar muito, que é de fazer várias opções vocacionais, que é de viver muitas paixões. Eles vão renovando a esperança de que a vida deles seja muito grande, então eles não podem se deixar matar pelos filhos. Então, temos uma disputa na qual... As gerações ficam embaralhadas. Né? E fica difícil que esse assassinato aconteça de alguma forma, e ele precisa acontecer. Temos essa fantasia dessa mãe teta, dessa mãe quentinha, dessa mãe ninho, que é exatamente a fantasia da Coraline, que é por isso que ela não suporta, né, que seus pais sejam tão ocupados. O Café Filosófico volta já. Em Frankenstein e Blade Runner, criaturas sem mãe e sem história. Fell down a well yesterday, Mom. Uh-huh. I would have died. That's nice. So, can I go out? I think it's perfect weather for gardening. No, Coraline. Rain makes mud. Mud makes a mess. But Mom, I want stuff growing when my friends come to visit. Isn't that why we moved here? Something like that. But then, we had the accident. It wasn't my fault you hit that truck. I never said it was. Can't believe it. You and Dad get paid to write about plants, and you hate dirt. Coraline, I don't have time for you right now, and you still have unpacking to do. Lots of unpacking. That sounds exciting. Oh, my twitchy, witchy girl, I think you are so nice. I give you bowls of porridge, and I give you bowls of ice cream. Why don't you ever cook, Mom? Coraline, we've been through this before. Your dad cooks, I clean, and you stay out of the way. I swear, I'll go food shopping soon as we finish the catalog. Try some of the chard. You need a vegetable. It looks more like slime to me. Well, it's slime or bedtime, Fusspot. Now, what's it gonna be? Think they're trying to poison me? Essa é a nossa vida familiar hoje em dia. E essa filha acusa os pais de que eles escrevem sobre plantas, mas não plantam, né? Então, é um modo de dizer, vocês são teóricos, mas, na verdade, não sabem nada do que vocês sobre o que vocês estão escrevendo. Mas a queixa da Coraline, vamos chamá-la de Coraline, é de que ela queria uma mãe materna, uma mãe antiga, assim como os monstros queriam um pai à moda antiga.
Na verdade, como a gente dizia no nosso outro encontro, esse pai e essa mãe à moda antiga não existiam. Porque o pai à moda antiga, ele era uma imanência, esse pai pré-moderno, né? Ele existia enquanto um reservatório de sabedoria, moral, etc., recriminações, poder, castigos, mas ele não propriamente educava o filho do jeito que a gente compreende hoje, do jeito que a gente educa. A mãe também não era uma mãe, um grande seio acolhedor, delicioso, quentinho, porque é uma mãe que passava parindo, fazendo conservas, ocupada de toda uma rotina doméstica, que ela realmente não era essa mãe. Mas nós temos essa fantasia dessa mãe teta, dessa mãe quentinha, dessa mãe ninho, que é exatamente a fantasia da Coraline, que é por isso que ela não suporta, né, que seus pais sejam tão ocupados. Então, a Coraline tem essa fantasia, esse desejo, e ela então cai num mundo paralelo. É um mundo mágico, mas não é um mundo de sonhos, é um mundo de pesadelo, onde ela entra por um parto ao contrário, ela entra por um grande tubo macio, onde ela cai, e, na verdade, ela cai para dentro do útero e não sai dele, né? Nessa queda, ela vai cair num mundo que é o que a gente espera da nossa mãe e o que nós, como mães, digamos, fazemos com os nossos filhos, né? É um mundo onde uma mãe constrói toda uma realidade para dar para ela. Então, essa mãe, na verdade, é uma bruxa, que ela constrói esse mundo perfeito, tal como a Coraline deseja, como uma cilada, porque ela é uma comedora de almas de crianças. Ela se alimenta disso. Na verdade, isso se representa pelos olhos. Ela come os olhos das crianças, e esses olhos são a alma, ela tira esses olhos, são a alma delas, e ela se apropria, né? É um outro lado da mãe. É uma mãe monstruosa. É uma mãe que seria como se a gente soubesse, eu quero a minha mãe para mim, eu quero que ela viva para mim, mas se isso fosse assim, ela me devoraria. Não é à toa que essa mãe, ela não tem olhos, ela tem botões no lugar de olhos. Porque o olhar materno, esse que me faz ter um corpo, que me faz ser alguém, ele é um olhar que ele dá de si. O sujeito, a partir desse olhar, ele constrói uma identidade, ele passa a ser alguém. E nessa identidade que ele constrói, ele se afasta dessa mãe. Ele passa a ser outra coisa que não o objeto de algo que ela possa devorar. Então, esse olhar materno, que é o olhar que constitui, é um olhar que está ausente nessa bruxa, desse outro mundo paralelo onde Coraline cai. We give our thanks and ask to bless our mother's golden chicken breast. This chicken is good. Hungry, aren't you? Do you have any gravy? Well, here comes the gravy train. Choo choo! Another roll? Sweet peas? Corn on the cob? I'm real thirsty. Of course. Any requests? Mango milkshake? Ela oferece tanto, ela dá tanto em troca de muito, né? Não se afaste de mim. Nunca saia de dentro da minha casa, não case, não cresça. A gente sabe que se a gente fosse receber, de alguma forma, aquilo que a gente diz que quer, seria muito monstruoso para nós, né? Seriam justamente esses pais que não têm nada para fazer, a não ser se alegrar conosco, a não ser nos alimentar, a não ser viver para nos fazer felizes. Isso é um verdadeiro terror para um filho, porque um filho criado assim é um filho que não tem como crescer, é um filho que é devorado pelos pais. E isso é um problema hoje também, porque ao mesmo tempo que nós temos pais extremamente ocupados, nós temos pais extremamente culpados, porque todos temos esse ideal do que os pais deveriam ser. Então, quando nós estamos com os nossos filhos, nós somos essas personagens excessivas, que então a mesa é essa coisa lúdica do trenzinho, essa coisa, nós nos infantilizamos para fazê-lo feliz, nós atendemos todos os seus desejos. No sábado, em vez de comer num lugar bacana, no domingo, nós vamos comer no McDonald's para fazê-lo feliz. Então, nós vivemos essa realidade deles, ao mesmo tempo que isso faz com que ele se sinta sufocado, porque esses pais
que não têm outro horizonte além dele, são pais que não podem deixá-lo crescer. Porque se ele crescer, eles ficam obsoletos, que é exatamente o que acontece com esses pais da Coraline ao longo do filme, que a mãe se revela monstruosa e o pai simplesmente se revela um boneco que murcha, assim, ele derrete porque ele é uma criação da bruxa, né? Então são pais que não se sustentam, que não sobrevivem a ela no momento em que ela faz uma jornada de crescimento, como todos os heróis de mundos mágicos, ela vai conquistando coisas, ela vai lutando com a bruxa, né? E nessa jornada de crescimento, o pai se transforma num saco vazio, ele se desfaz, e a mãe numa bruxa que briga para retê-la, para engoli-la até o último minuto. They say even the proudest spirit can be broken with love. And, of course, chocolate never hurts. Like lemons. They're cocoa beetles from Zanzibar. I want to be with my real mom and dad. I want you to let me go. Is that any way to talk to your mother? You aren't my mother. Apologize at once, Coraline. No. I'll give you to the count of 3. 1, 2, 3! What are you doing? No! Where are you? You selfish brat! Essa mãe termina cega, porque a Coraline arranca os botões dos olhos dela, e ela, nessa condição de mãe possessiva, ela não pode dar a Coraline esse olhar. Mas esse olhar que a gente espera da mãe e essa educação que a gente espera do pai, eles visam, eles confluem para uma fantasia central, que é o nosso mito de origem, que a gente imagina que a gente sabe ser a fusão, né, isso que o Mário falava justamente, de 2 faz 1, né? Nós sabemos ser a fusão de 2 pessoas que uniram para nós, não necessariamente somente um ato carnal, mas um sonho. Nós pensamos ser a tradução, a versão mais acabada de aquilo que eles conseguiram produzir no grande momento da sua vida, nesse momento da nossa concepção, que nós fantasiamos ser um grande momento. Porque, afinal, nascemos nós, né? Então só podia ser grande. Acontece que, quando essa família permanece junta e encontra alguma viabilidade para permanecer junta, não de forma triste e depressiva, como uma família um amor que já acabou e se mantém junta por convenção, quando a família se mantém junta, o filho está permanentemente olhando para esses pais e se perguntando o que os une. Na verdade, está se perguntando não só o que os une, no que eu os uno, no que eu traduzo o que de melhor essas pessoas puderam produzir. Então tem essa fantasia que, de alguma forma, o filho une a família. Essa fantasia hoje fica muito alterada, não só porque a maior parte dos pais se separa, mas porque todos eles podem se separar a qualquer momento. Nós temos hoje uma grande ilusão depositada no amor. Nós pensamos que a experiência da paixão, a experiência de um encontro com o outro, que para quem nós sejamos tudo, que seja tudo para nós, que nos compreenda absolutamente, que nós compreendamos absolutamente, que as sensibilidades, que o sexo, que tudo, esse encontro finalmente é a resposta para nossas dúvidas de se nós somos significativos no mundo, se nós valemos, se nós temos uma razão de estar aqui. Então, nós vamos trocando relações, ou nós vamos criticando as nossas relações com base nessa fantasia firmemente depositada no amor, de que nós sejamos alguém cuja vida vale a pena. No próximo bloco... It'll not be difficult to eat. Did you even think of that? God, you're selfish. I hope you don't taste as selfish as you look. Let's eat it. Stop.
Escrito e ilustrado em 1963, o livro Onde Vivem os Monstros conta a história de Max, um menino levado que briga com a sua mãe e recebe um desagradável castigo, dormir sem jantar. Esse nosso Max, ele tem um probleminha extra, né? Além de que seus pais se separaram, a sua mãe está namorando, tem um pretendente, então ele desce para chamá-la, né, para mostrar uma cabana maravilhosa que ele construiu, pois ele está sempre construindo casas, esse lugar onde ele seria o centro, onde essas casas que fazem sentido porque são construídas em torno dele, que é a grande fantasia do filho, o mundo existe porque eu existo, que era a da Coraline também. E ele desce para chamar a mãe e ele encontra a mãe né, numa cena em que ela está com um namorado na sala tomando vinho e ele desce para exigir o seu jantar. Frozen corn? What's wrong with real corn? Max, get off the counter. Please, get off. Woman, feed me! Max, get off the get off the counter. I'll eat you up! Get down! Stop! What is wrong with you? This is not acceptable behavior. You're not acceptable! No dinner for you, Max. Go to your room. Ow! Max, you bit me! That hurt! Honey, he can't treat you like that. Max, what is wrong with you? You're out of control. Not my fault! Ele critica ela, né? Ele diz que ela é que tem um ato condenável, ao mesmo tempo em que também é uma invocação ao pai, ele é incontrolável, ele está fora de controle. O namorado da mãe não faz mais do que dizer, querida, isto meu Deus, que chato, né? Também que mais ele vai fazer, né? Ele não pode fazer isso com você. Mas vejam bem, o namorado da mãe está preocupado com a sua namorada, que está sendo maltratada pelo menino. Ele não tem uma preocupação, uma ocupação com o menino. O menino é um resto de um amor que já acabou. Naquele momento em que a mãe quer que ele suma, ou que ele não chame atenção, que ele não seja educado, ou seja, que ele seja educado, mas ele não esteja sendo educado, porque ela está preocupada em namorar, é um momento em que ele exige que a sua família se presentifique. Venham me pôr limites, venham me educar, venham se ocupar de mim, venham para esse mundo, para essa cabaninha, para essa casa, onde eu sou o centro, onde me educar e me alimentar, mulher me alimente, é o centro da vida. Né? Então, temos uma cena ao contrário, não é a mãe que tenta devorar o filho, como acontece com a Coraline, é o filho que tenta devorar a mãe para ver se incorpora, se retém algo dela dentro dele, porque nesse momento ele sente que o seu mundo se dissolve. Porque um dos problemas, justamente na separação, é tornar-se um resto de um amor que acabou. É tornar-se um resto de um, digamos, onde o nosso mito de origem é uma vaga lembrança de algo que as duas pessoas envolvidas com isso já não querem mais necessariamente lembrar. Levar os traços de um para o outro que não necessariamente quer mais vê-los. Então, de alguma forma, embora a gente possa dizer que o casal é dissolúvel, mas o casal parental não é dissolúvel, ou seja, o pai e a mãe dessa criança não são separáveis, eles vão ter que continuar sendo pai e mãe. Nesse momento em que há várias casas, há vários nomes, há várias conformações familiares, a criança vive uma situação na qual ela é um resto. Ela não é o objetivo, a síntese desse amor, que pode ser a melhor tradução do que ela imagina que foi esse momento mágico, fantástico da sua concepção, e ela seria, então, um sonho realizado a partir do sexo e do amor desse casal. Ela se sente um resto também, porque quando os pais se separam, eles precisam viver, de alguma forma, uma juventude extemporânea. Não é uma juventude como a dos jovens, que tem uma sensação infinita do tempo,
é uma juventude terminal, mas ela precisa ser jovem porque se renovam as esperanças no amor, se renovam as esperanças em fazer alguma coisa com a sua própria vida. E às vezes a gente precisa regredir quando se separa para o que a gente era, para lembrar de onde partir para criar uma nova vida. Então, nessa situação de juventude extemporânea, de juventude ao mesmo tempo terminal, porque a gente sabe que tem pouco tempo, não tem todo o tempo do mundo como os adolescentes, essa criança nos assiste na nossa angústia, na nossa sede de viver. E ela sabe que ela está sobrando naquele momento em que nós precisamos nos relançar para fazer a nossa vida valer a pena. E que nós precisamos nos relançar na esperança do amor. Mas o Max procura na fantasia recriar essa cena na qual ele seria a liga, a síntese, que faria essas pessoas felizes, que poderia não necessariamente só juntar a sua família, mas curar da infelicidade. Quando ele chega nessa terra de monstros, ele chega lá e se diz rei, que é o jeito que ele consegue, porque eles não o devorem, né? Ele se oferece para resolver várias coisas e eles pedem dele só uma coisa: nos faça felizes. Vamos ver o que ele consegue com esses monstros. Oh, hi, KW. KW? Good to see you. I thought you were with your new best friends, Bob and Terry. What are you guys doing? Who is that? KW, get in here. You gotta hear this. We finally got a king. That's true. A very impressive one. Yeah, KW, we got a king. You and me could go for a walk and I'll tell you about it anytime. You could carry me like a little baby. Yeah. Anyway, I don't know if I'm sticking around. I just came back to get that one stick that I left here. Did anyone see it? I'll help find it, KW. I'm good at finding sticks. KW, he's very powerful. Stop. Don't push her. She'll figure it out for herself. Just leave her be. Okay? King, this way, Your Majesty, please. Oh, look. He's gonna make us happy, Judy. Yeah. But happiness isn't always the best way to be happy. Judith, stop. He's small for a king. My foot's stuck under this fat guy. Oh. There. Thanks. I'm KW. I'm Max. I know. Hey, so are you gonna stay? Well, I want you to. it's complicated. I don't even know how everything got this way. Things seem better now, though. Yeah, well, they are. Okay, King. Percebem que a KW é uma personagem materna, ela saiu, e ela saiu porque ela não aguenta a forma como esses monstros brigam, principalmente um deles, que é o Carol, que é uma figura, é uma duplicação dele próprio, do Max. Quando o Max chega, ele está quebrando tudo, ele está tendo um ataque de raiva, exatamente como o Max tinha. E ele, ao mesmo tempo, também, o Carol é uma duplicação do pai, pois tem uma separação aí entre o Carol e a KW, que não conseguem mais viver no mesmo grupo. Então, essa personagem materna, que é a KW, parte, né? Ao contrário do que ele fez, o Max, né? Ele abandonou a casa. No caso aqui, nós temos a mãe abandonando a casa e o filho, marido, né, ficando desamparados nesse mundo, do qual é um mundo que, como a plaquinha do pai prometia, é um mundo do qual ele é o dono, mas a gente já percebe aí as dificuldades que ele enfrenta, né? Esses monstros querem que ele os una, eles querem dormir empilhados, eles querem dormir na mesma casa, eles querem poder brincar, eles querem ser harmoniosos, eles não querem brigar mais, e eles esperam que o rei Max faça isso. I'm not a Viking or a king or anything. So what are you? I'm Max. Well, that's not very much, is it? Um filho, não só um filho de pais separados, mas um filho de pais que podem se separar a qualquer momento, um filho dessa família contemporânea, que ela é uma família de adultos instáveis em busca da realização da felicidade, da eternidade, como queria o Roy. Esse filho, ele precisa ser resiliente, que é um termo que tem se usado na psicologia, que é resiliente, por exemplo, aquela espuma, né, que
afunda uma borracha, né? Resiliente é um termo da física, né? A capacidade que um material tem de voltar a ser a sua forma antiga depois de tentar ser deformado. Você deforma uma bola de borracha, você bate ela, pica, ela, né, cede, depois volta a ser o que era. Então, resiliência é a capacidade de não sofrer, não acusar o golpe, né? Ser ela mesma depois de um golpe. Essa identidade que a gente forma, ela fica muito abalada nos momentos em que a gente percebe a fragilidade da nossa família, a fragilidade da relação com os pais, a fragilidade da nossa presença na vida dos pais. As crianças, portanto, precisam ser resilientes para permanecer vivas frente a todas essas ameaças, frente à ameaça do desamparo, que Freud dizia ser o pior medo, o pior terror do homem, é o terror do desamparo, de se ver só, de se ver sem base, de se ver sem sustentação, de se ver caindo no vazio. Que aqueles sonhos que a gente tem, que a gente está caindo no vazio, ainda bem que a gente acorda antes de se estrebuchar. Então, essa experiência de fragilidade é a experiência do desamparo, e as crianças hoje elas precisam ser resilientes. Mas eu discordo um pouco do termo resiliência, porque a gente não precisa necessariamente ficar só idênticos a nós mesmos. A gente nunca sai no mesmo lugar, do outro lado, de uma experiência qualquer. A gente precisa ser resiliente no sentido de manter uma identidade, mas a gente precisa sair transformado para poder fazer, então, não mais a cabaninha, mas os trajetos. É o exercício de uma função, é um lugar. E hoje, então, é um trabalho de construção disso, que não está mais dado pela tradição, não está mais dado necessariamente pelo convívio, está dado pela vontade de um adulto e outro adulto, uma criança, serem pais, mães e filhos.